Louvado seja o Senhor. É bom poder estar aqui nessa primeira quinta-feira de 2019 com você, né? E compartilhar a palavra do Senhor contigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Você achou? Então vamos ler. Somente um versículo diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos ler mais uma vez? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Bom, primeiro culto do ano, primeira quinta do ano, né? E sempre a gente tem uma palavra para direcionamento da sua vida, para começar essas primeiras semanas de 2019, né? Todo mundo, quando se inicia um ano, a gente faz planos, a gente cria expectativas, e eu fiquei muito ligado. Eu gosto muito dessa passagem de um ano para o outro, que tudo conspira para o ano que está se chegando, né? O projeto de 2018, ele começa a ser engavetado, ele começa a parar, ele começa a diminuir. As propagandas da televisão são super criativas, né? Eu sou formado em marketing, eu fico muito observando a mensagem que as instituições lançam na televisão. E uma dessas instituições me chamou muita atenção, e era uma coisa que eu estava pensando muito a respeito dessa passagem. Isso nos leva a refletir, né? Quando a gente passa de um ano para o outro, a gente faz um balanço, principalmente na última semana que vai anteceder a virada do ano. Eu fico numa introspecção tremenda com a minha vida, de tudo que eu vivi em 2018 e que eu não realizei, e o que eu deixei de buscar, o que eu deixei de fazer, para que em 2019 eu pudesse me reestruturar, para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. E pensando e vendo uma TV aberta, e me passou um comercial de uma instituição financeira, você deve ter visto, né? Que diz assim, a pergunta que ele te faz, e aquilo me saltou ao coração, porque era tudo que eu precisava ouvir. Porque Deus fala com você de várias formas quando você está ligado com Deus. Se você está lá fazendo o seu balanço, porque o meu balanço não está focado, e o balanço do crente não é focado nele próprio, ele pega o reino de Deus para ele, e traz para um balanço da vida dele, né? Então, eu não sou diferente de você. E aquilo, eu estava sentado diante da televisão e pensando a respeito do reino de Deus na minha vida, e aquela mensagem na televisão passou. E eu queria vê-la várias vezes, mas não vem um comercial toda hora, né? E a mensagem dizia assim: o que você quer buscar em 2019? Aquilo, estalou na minha cabeça. E eu pensei, e o Espírito de Deus começou a falar comigo, e aquela mensagem ficou no meu coração. Era uma mensagem do banco, né? De uma instituição financeira. Eu achei muito apropriada naquele momento dessa virada, no que eu estava vivendo, no que eu estava pensando. E essa mensagem me levou a me reavaliar, a me fazer pensar nos meus valores, na verdade que nós estamos buscando, o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando. Ela me fez um convite, e faz um convite a você a sair do ócio, né? Do seu sentar no sofá e não querer levantar, a você ter coragem de mudar algumas coisas, porque nós, quando estamos virando o ano,
nós, como eu falei, planejamos. E assim, olha, em 2019 eu não vou ser mais desse jeito. 2019 vou ser mais rígido, mais corajoso. Eu vou ousar mais, eu vou não ter mais medo, eu vou procurar andar mais por sobre as águas. Eu andei muito no pé no chão, na terra firme em 2018, mas no ano de 2019 nós queremos andar na água. Não é assim que a gente faz? Cria em nós uma expectativa com a ajuda da fé, que é um combustível que atua junto desse pensamento que Deus coloca diante da gente. Todo mundo tem isso. Não vai dizer para mim que você não tem, né? Tinha até um aplicativo, não sei se você viu numa matéria no jornal, de um aplicativo que foi criado para as suas expectativas do ano, seus planos do ano, coisa que você deixou de fazer, e você escolher, e ele vai te lembrar tudo que você tem que fazer em 2019, para você não deixar sua meta de lado. Por exemplo, o cara estava falando que ele queria comprar um apartamento, ele nunca conseguia, a menina. E aí, ela lançou-se nesse aplicativo. E o aplicativo falou assim, ó, se você quer comprar uma casa, você tem que procurar o lugar. Aí ele mandava uma mensagem para ela, vou procurar o lugar. Porque às vezes a gente fica esperando cair do céu alguma coisa para nos empurrar e nos tirarmos daquele lugar. E eu pergunto para você, nesse tempo, o que você busca em 2019? O ano de 2019 ainda está com cheiro de pompom, talco pompom, novinho, é um bebê, né? Ainda está dando seus primeiros passos. E o que você tem já preparado para 2019, para a sua vida? Quais são as suas expectativas? O que te frustrou em 2018 que você não quer mais que aconteça com você em 2019? O que você deixou passar na sua vida material, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida da igreja espiritual? Jesus, eu estava lendo e tudo vai ligando uma coisa a outra. Aí o Espírito Santo me leva a essa frase desse banco. Me leva até Mateus 6. Jesus, ele nos ensinando de como nós devemos buscar. Eu falei, poxa, eu quero buscar melhor o reino de Deus. Mas pastor, você é pastor, mas eu quero buscar um reino com mais excelência para a minha vida. 2019 eu quero realizar mais coisas dentro do reino de Deus. Eu quero buscar um reino diferente para a minha vida. Eu tenho visto que o reino de Deus tem sido buscado de uma forma totalmente diferente, na qual Jesus tem ensinado a cada um de nós. Em Mateus 6, Jesus nos dá uma aula a respeito de como nós devemos buscar o reino de Deus. E ele fala no capítulo 6, se você for ler todo o capítulo 6 de Mateus, você vai ver que Jesus ele começa a falar, ele começa a dividir algumas etapas dentro dessa busca para o reino de Deus. E ele fala, não fala a pessoas estranhas, não fala a pessoas que não conhecem, que não estão dentro de uma igreja, ele fala de pessoas que estão inseridos no nosso meio. Ele chega a chamar essas pessoas de hipócritas. E ele diz assim, a Bíblia nos ensina muito, e a Bíblia ela está sempre atualizada ao nosso tempo. Você vê um escrito há 2000 anos atrás, e você consegue, esse mesmo escrito, ele é tão atual, Jesus é tão atual, ele se renova sempre, que ele fala o que está acontecendo hoje contigo, o que a gente está vivendo hoje. E ele diz assim, na primeira coisa que ele diz, em que nós não devemos buscar o reino de Deus desta forma, ele diz, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa diante do Pai. Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com trombetas,
como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Não é isso que a gente está vivendo hoje, dentro da igreja? Estou em outro universo ou não? Você está no mesmo que eu? Olha como Jesus é tão atual. Mas quando você, ele fala para agora, para o cara certo, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba do que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O que a gente mais tem visto é a forma errada de se buscar o reino de Deus, a forma anunciada de se encontrar o reino de Deus. E na segunda parte ele diz assim, a segunda parte ele diz dessa forma: e quando vocês orarem, ele não está dizendo de pessoas que não são crentes, pessoas que conhecem a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas ele diz para a gente agora, quem busca o reino de Deus, o que você tem buscado para 2019, faça dessa forma. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que está em secreto, que te vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. A terceira coisa, Jesus diz e admoesta de novo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: quando vocês jejuarem. Nós jejuamos? Os hipócritas também jejuam. E lá naquela época também tinha a mesma coisa. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, tipo aquela cara de fome, né? Aquela cara de espiritual, que você está jejuando, você não pode, né? Para todo mundo saber que você está jejuando. Mas ele diz, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Mais uma vez ele cita, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando, e lhes digam verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. E ele diz para a gente agora, que queremos buscar e focar o reino de Deus em 2019, você, ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, se maqueie, fica bonita, né? Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, o recompensará. Esse é o reino de Deus que nós devemos buscar em 2019. Não como os hipócritas, não como aqueles que estão querendo mostrar alguma coisa para alguém. Deus está dando exemplos, nos deu exemplos de formas erradas e formas certas de se chegar ao reino de Deus. Não sei se vocês já viram uma série na Netflix,
Black Mirror. Vocês já viram? A galera mais jovem aí. É uma série sobre rede social, sobre o mal que a autoexposição pode fazer a alguém, né? E você vê que a pessoa passa muito mal, porque numa das cenas da série, num dos episódios lá da série, a protagonista do filme, ela está numa cafeteria e ela não larga o celular. E aí ela entra numa cafeteria, e aí ela senta na mesa, ela pede um café, um biscoito, e aí ela senta como todos nós fazemos, tiramos uma foto do café. Antes de fazer isso, ela morde o biscoito e ela acha ruim. Ela faz uma cara de ruim, biscoito ruim. E o café, pior ainda, ela faz uma cara de nojo do café. Mas só que ela vai, tira uma foto e manda para geral. Manda para o Instagram, manda para o Facebook, manda para, entendeu? Para o Twitter. E aí, ela recebe 1 milhão de curtidas. Isso eu estou dizendo aqui nas minhas palavras. E aí aquilo ali infla o seu ego, faz com que ela se sinta bem. Esta mesma forma, eu estou citando essa série, que esta mesma forma que Jesus diz aqui, daqueles que querem a autoexposição, nunca foi tão falada a autoexposição no nosso tempo. Nunca foi tão colocada a exaltação do humano no nosso tempo. Nós estamos enredados em muitas das coisas que Deus não quer que a gente esteja. Estamos nos expondo e nos colocando ao ridículo muitas das vezes, porque não é esse reino que Deus quer que nós sirvamos, que Deus quer que nós busquemos. O que você tem buscado? O que você quer buscar para 2019? Nós falamos de um reino de bênçãos, nós falamos de um reino, se você, de autoexaltação a sua própria pessoa, mas Jesus nunca será exaltado. Nós colocamos inúmeras obras para as pessoas verem, mas às vezes o nosso coração não está ali. Estamos buscando aplausos para nós. Estamos deixando aquele que deve ser aplaudido e adorado no canto. Jesus nunca foi tão isento no nosso tempo como hoje. Uma palavra que eu não entra no meu coração. Às vezes eu ouço as pessoas falando, eu sei que elas falam por pura inocência, mas se elas puderem avaliar o tamanho da colocação que elas fazem, elas não colocariam isso. Hoje, nós estamos esperando que Deus nos surpreenda. Deus não surpreende ninguém, nós que temos que surpreender a Deus, porque Ele é Deus. Ele não precisa me surpreender, porque Ele é Deus. Eu tenho que surpreendê-lo. Estamos esperando Deus venha e me surpreenda. Deus não tem que surpreender ninguém. Eu que tenho que a minha fé, como aquele centurião, e foi lá pedir pelo seu empregado, e ele falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque tenho serviçais à minha disposição, mas Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Jesus falou: eu não vi tamanha fé. Aquele homem surpreendeu a Deus. Estamos num tempo
onde achamos que Deus tem que fazer o trabalho de me surpreender. Vamos, Deus, me surpreenda, por favor. Manda alguma coisa boa para mim. Estamos invertendo os valores. Estamos destronando Deus e nos colocando como centro das atenções nesse reino. Deus, guarda isso no teu coração. E não diga mais isso. Eu acho que eu tenho que surpreender a Deus todos os dias. Com a minha fé, com a minha ousadia, com o meu me lançar nas coisas de Deus. Coisas que Deus não esperava que eu fosse fazer, eu farei. E ele fala, caramba, eu não esperava que o Henrique fizesse isso. Eu tenho que surpreender a Deus com os meus atos. Quando Jesus estava andando pelas águas e os discípulos estavam no barco, estavam lá vários homens experimentados em pesca, homens conhecedores dos mares, sabiam muito bem das marés. Jesus vem andando por sobre as águas. A Bíblia fala que os discípulos ficaram atemorizados, com medo. Mas Pedro se jogou. Se não fosse Pedro, podia ser João, Tomé, podia ser qualquer um outro, andaria por sobre as águas. Mas Pedro surpreendeu. Pedro surpreendeu. E digo mais, quando Jesus fala, olha, quem diz aí que eu sou? Pedro falou, olha, tu és o Cristo. Jesus falou, olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. Você me surpreendeu. Nós, nesse reino, nós temos que surpreender o rei, não o rei nos surpreender, porque eu sou falho, sou pequeno, sou cheio de deficiências, e a cada uma que é superada dentro desse reino, o Rei dos Reis fala, você me surpreendeu mais uma vez. O que você tem buscado? O que você tem feito? O que você quer buscar nesse reino? Deus, Ele tem inúmeras bênçãos para mim e para você, mas o que você quer buscar dentro deste reino? O que você quer buscar? Não se preocupa com os aplausos. Se você faz alguma coisa, faça. Como a Bíblia fala, o teu pai em secreto vai ver. Porque os aplausos para o Filho de Deus não acontecem nessa terra. Os aplausos para o Filho de Deus acontecem naquele dia glorioso, que você vai estar diante de Deus, e Deus vai falar assim, vinde bendito de meu Pai, eu te conheço. Entra para o gozo do seu Senhor. Aí é que os aplausos acontecem. É aí que os aplausos acontecem. Nós estamos militando em causa própria, nós queremos os aplausos dos homens, mas nós não fomos chamados para essa terra. Jesus falou que nós não somos deste mundo. Nós somos de uma outra pátria. E nós estamos preocupados, porque aquelas pessoas que Jesus estava falando, que buscavam a Deus de maneira errada, elas estavam focadas nas coisas terrenas. E aquele que busca o reino de Deus, os pés dele não tocam o chão toda hora, está sempre no alto, está sempre andando por sobre as águas. Eles estavam focados
na sua satisfação pessoal, no que a terra podia dar para eles, mas eles não vislumbravam o que a vida eterna estava para dar para eles. E muitas das vezes, essas pessoas que Jesus diz que eram hipócritas, elas têm problemas sérios, e muitas das vezes, na primeira luta que ela tem diante de uma adversidade, a primeira coisa que ela opta é largar o reino de Deus. Você deve conhecer alguém assim. Conhece? Estou falando alguém estranho, que era, de repente o cara, e vai para o mundão mesmo, não é aquele crente que se desvia e fica quietinho, não, mas vai para o mundão, bebe, fuma, volta a desfilar nas escolas de samba, faz de tudo, vira macumbeiro, sei lá, faz de tudo, volta para outrora, para a vida outrora dele. O que eu quero colocar para a gente aqui nessa noite, é que a gente pense que reino a gente tem buscado. O nosso mal é que a gente não gosta de parar e pensar. O que a gente tem buscado dentro da igreja? O que Jesus quer de nós? O que o reino de Deus quer de nós? O que de fato é o reino de Deus, se você conhece o reino de Deus? Porque tem gente que não sabe o que é o reino de Deus. O que é? O que ele representa para você? Qual a importância desse reino na sua vida? Nós estamos preocupados com as bênçãos, e muitas das vezes estamos vivendo um tempo de um reino de dádivas, onde você recebe tudo, você só é abençoado, você é avaliado por um crente que é abençoado, se você tem um carro do ano, se você mora na parte mais nobre da cidade, se você viaja 2 vezes por ano para o exterior, aí você, sou abençoado, não é assim? Você é avaliado dessa forma. Mas se você é um camarada que vive lutando, está ali, mas continua feliz, está ali em secreto, né? Rapaz, você está em pecado, você não tem nada. Nós somos avaliados dessa forma. Estou falando uma coisa diferente aqui ou não? Você está em pecado, você não está dando dízimo, rapaz. Por isso você está nessa pindaíba tremenda. Não. Se fosse por essa forma, olha, se Jesus vivesse no nosso tempo, o primeiro cara que a gente ia excluir era Jesus da igreja, porque a Bíblia fala que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar sua cabeça, nem aonde dormir. E a gente avalia pelo que você tem. Saiba de uma coisa, você não tem nada. Nada. Você lembra do rico e do Lázaro? Isso aí é uma resposta de Deus para a tua vida. Rico e o Lázaro viviam dentro do mesmo lugar. E eles se separaram, morreram os dois. E um que tinha tudo, era avaliado por um abençoado, foi para o inferno, recebeu a recompensa dele. E o Lázaro, que você tirava ele como pobre coitado, em pecado, né? Ele estava lá no seio de Abraão. E aí o Lázaro, o rico, Lázaro, toca aqui em mim para refrigerar minha alma. Nós estamos aprendendo um reino de Deus deturpado, não um reino que Jesus nos ensinou. Nós não estamos querendo ir buscar na Bíblia o que de fato é o reino de Deus, porque nós não queremos ficar chocados. É melhor ouvir o que as rádios falam, o que as televisões falam, o que o profeta fulano de tal diz, mas você não quer ouvir o autor da vida. Você não abre isso aqui e lê, porque é aqui
O Evangelho não é feito de você vir à igreja, não é feito de você estar todos os dias aqui. O Evangelho é vivência desse livro. Se você não conhece e não vive esse livro, você não achou o reino de Deus. Você não encontrou o Senhor do reino de Deus. Mas se você conhece, você lê, você busca, você achou o reino de Deus. Amém? E diz mais assim, quero concluir. E Jesus ele finaliza dizendo assim: para aqueles que entendem o que é o reino de Deus, para aqueles que não se preocupam com a autoimagem, não se preocupam com as suas obras, mostrar as suas obras, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem, porque quem anda no reino de Deus não se preocupa, porque Deus está no controle. Não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Nós estamos querendo nos mostrar bonitos, né? Eu acho legal você, sim, se vestir direitinho, estar bem arrumado, representar o reino de Deus. Afinal de contas, você teve o reino de Deus. Gosto, né, de ver a minha esposa arrumada, bonita. Gosto de dar palpite nas roupas, né? Quem não gosta, né? Mas isso não é para que você possa se autoexpor. Aí ele diz mais: observem as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, agora vou usar a palavra do pastor Marco Aurélio, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, e não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé, homens que duvidam que Deus está dentro do reino que você está perseguindo. Portanto, diz de novo, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, porque as pessoas que usam a autoimagem, as pessoas que querem se mostrar, elas procuram essas coisas, elas andam na área terrena, nós andamos no espiritual, elas andam no concreto, nós andamos no abstrato. Eu não posso ver, mas eu posso sentir e creio que o reino que eu estou servindo me cobre de todas as possibilidades, porque o meu Deus, eu entendo que o meu Deus está comigo. Porque os pagãos, eles correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que você precisa. Que coisa legal essa, né? Deus sabe do que eu preciso. Não se preocupa não, Deus sabe do que você precisa. Você tem chorado? Deus sabe do que você precisa. Entendeu? Nós nos preocupamos, Deus fala assim, olha, nós nos preocupamos em acrescentar um côvado da nossa vida. Deus sabe do que eu preciso. Descanse em Deus, busquem pois, e ele repete,
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este é o benefício de se seguir a um reino de Deus vivo, um reino verdadeiro, não um reino criado por homens, não um reino que persegue as coisas desta terra, mas um reino celestial. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Olha, o amanhã tem sido tão ruim para muita gente, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a gente fica preocupado, o que pode acontecer, mas Deus está no controle do amanhã, desse reino. Não se preocupe consigo mesmo, pois basta o dia o seu próprio mal. Busque, portanto, o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Se preocupe, foque-se em buscar esse reino. Empenhe-se em buscar este reino. Saia desse ócio espiritual que nós temos vivido, que nós temos aprendido durante anos, e busque o reino de Deus. E você vai ver, como a Bíblia faz, ela te garante que todas as coisas acontecerão na sua vida. As bênçãos hão de te perseguir. Hão de te perseguir. Use a sua mente, use o seu coração para pensar nessas coisas. Eu tenho colocado a minha memória para funcionar a respeito do reino, de pensar de que reino eu tenho seguido, de tentar me redirecionar dentro desse reino, porque às vezes nós somos levados pela correnteza, pela multidão, pelo movimento, mas nós temos que todas as vezes pedir ao Espírito Santo para nos redirecionar, para nós voltarmos ao nosso ponto certo, porque senão nós somos engolidos por essa nova versão desse reino, entre aspas. Então, peça a Deus que direcione você na bússola do Espírito Santo e coloque você de volta no eixo, que você sempre volte quando você sentir que você está saindo do caminho, quando você está sentindo que o reino de Deus está fugindo de você, está saindo das suas mãos, quando os seus valores não são mais pautados na palavra de Deus, quando a sua fé está sendo abalada, está sendo mexida, quando você está somente preso às coisas terrenas e não às coisas do alto. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria orar com você, quero orar com você. Eu tenho sempre pensado a respeito disso, principalmente nesse tempo. E pensei também em Isaías, quando ele fala para a gente buscar o reino de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Eu tenho pensado muito nisso na minha vida. Eu tenho pensado em não sair do prumo do reino de Deus. Eu tenho medo de sair desse reino. E ficar igual muitas pessoas dentro da igreja, mas fora do reino. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas está fora do reino.
Parece uma coisa meio estranha, né? Meio paradoxal, mas existem pessoas assim, que estão aqui, mas estão fora do reino, que estão aqui, mas não creem mais em Jesus, estão aqui, porque acham que Jesus é um Papai Noel, que pode presentear as pessoas, porque vem à igreja. Não é isso não. Você tem que estar aqui, você tem que estar nesse reino, buscar esse reino, porque você ama o Senhor. Independente de você ter ou não ter, eu continuarei amando a Deus, eu continuarei perseguindo esse reino, até que Jesus venha buscá-lo e me leve com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças a Deus, e queremos entender, e entendemos, que buscar o teu reino deve ser buscado de forma inteligente, buscar de forma, ó Deus, direcionada pelo teu Espírito Santo, que nesse início de 2019, nós possamos desde já começar a pensar a respeito de como estamos vivendo dentro deste reino, qual a nossa posição, qual a nossa função dentro deste reino, o que nós representamos, o que o Senhor representa para nós dentro deste reino, que possamos, ó Deus, não usar da nossa autoimagem, de todo o nosso talento, porque são talentos dados por Ti, para benefício próprio, mas que, acima de tudo, nós venhamos exaltar ao Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, que o Seu nome sobressaia nesse reino, não mais eu, mas Cristo. Deus, cuida da vida dos Teus filhos, abençoa-nos, ó Deus, e que possamos, ó Deus, usar, mais uma vez eu digo, de inteligência, para poder, ó Deus, entender o que o Senhor quer dizer para a gente numa época tão confusa, tão voltada para o homem, esquecida para o lado de Deus. Nos ajude, ó Deus, não deixe que o diabo nos tire daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, você pode sentar.